Agora, nós vamos ver uma situação que acontece quando a gente trabalha com índice automático e com títulos de item com autonumeração. Para isso, eu vou abrir um arquivo novo e colocar alguns títulos de itens aqui para a gente trabalhar. Então, nível 1, nível 1.1, nível 1.1.1. E aplicar a autonumeração nesses títulos de itens. No botão Lista de vários níveis, a numeração padrão. Todos assumiram numeração nível 1. Para eu aumentar o nível de tópico, vou no atalho, que é aumentar recuo. Vou no atalho, aumentar recuo. De novo. O que acontece? No texto, esses títulos de item têm que ficar alinhados na margem do documento. O nível 1 já está alinhado na margem do documento. O nível 2, não. Então, arrastando o retângulo, eu consigo alinhar na margem do documento. E o nível 3, a mesma coisa. Arrasto o retângulo para a margem do documento. Aqui, eu tenho que arrastar a margem esquerda para a margem do documento. A BNT fala que entre o número e o texto tem que haver só um espaço. Então, nós vamos remover os pontos como a gente já fez. Onde? No botão onde eu inseri a autonumeração, definir nova lista de vários níveis, como nós fizemos atrás. Nível 1, backspace, tiro ponto. 2, backspace. 3, backspace. E quantos níveis tiver o documento. Ok. Aí, já não tem mais ponto depois do número. Agora, o que a BNT diz é que entre o número e o texto deve haver um espaço. Um espaço é esse espaço. É um pouco, pouco. Se você arrastar o segundo triângulo virado para cima, você consegue diminuir esse espaço. Então, rigorosamente, pela BNT, a formatação seria essa. Eu prefiro deixar um pouco mais afastado. Então, posso deixar em 1 centímetro. O nível 2, a mesma coisa, e o nível 3, um pouco mais também. Agora, como a gente observa aqui, o afastamento é por saltos de 0,25, 0,25 centímetros. Cada marcação dessa é 0,25 centímetros. Se eu quiser uma marcação mais precisa visualmente, eu posso segurar a tecla Alt e arrastar esse triângulo, ele desliza sem saltos. Depois tem a forma numérica que nós vamos ver daqui a pouco. Então, aí está os meus títulos de itens formatados segundo a BNT. Agora, nós vamos inserir o índice. Clicando antes do nível 1, Ctrl Enter, eu insiro uma página nova no meu documento. Nessa página anterior, ligando o pi, eu tenho a quebra de página, 2 Enters, vou inserir o sumário aqui. Referências, sumário, personalizar sumário, tudo no padrão, são 3 níveis mesmo, ok. Nenhuma entrada de sumário encontrada. Por quê? Porque nenhum título de item foi configurado para ser copiado para o sumário. Como é que a gente faz isso? Aplicando níveis de tópico no título de item, onde, em parágrafo, nível de tópico. Esse é nível 1, o nível 2, eu aplico o nível 2, e o nível 3, eu aplico o nível 3. Ok?
Então, agora eles já estão preparados para aparecer no sumário. Volto para o sumário, ele não foi reconstruído automaticamente. Então, em referências, atualizar sumário ou com o botão direito sobre o sumário, atualizar campo. Está aí o sumário construído, mas não segundo a BNT, porque a formatação do título de item com autonumeração original previa esses recuos. Como eu resolvo isso? A forma visual, que é manipulando os ícones da régua. Então, subindo um pouco mais, aumentando um pouco mais o zoom para visualizar melhor. No nível 1, o número começa alinhado na margem e o texto no centímetro 0,60 alguma coisa. No nível 2, ele está alinhado aqui em 0,60 alguma coisa e o texto em 1,75, 1,70. E no nível 3, outra configuração. Como eu posso resolver isso? Primeiro, arrastando o retângulo para a linha de margem dos níveis 2 e 3, porque um já está correto. E agora o alinhamento do texto. Eu vou começar pelo nível mais alto, arrastando esse símbolo que é um L ao contrário, que é a posição de parada da tabulação. Tabulação é representada por essa seta apontando para a direita. Então eu vou reduzir isso, por exemplo, para o ponto 1,25. Então, meu terceiro nível, o texto começa no 1,25 aproximadamente. A mesma coisa com o nível 2 e a mesma coisa com o nível 1. Desligando o pi, eu teria o meu sumário ABNT. Essa é uma forma de resolver o problema. Quando você ajusta o índice automático, utilizando a régua, pode ocorrer a seguinte situação: o seu título de item, ele ocupa mais de uma linha. A BNT diz que o início da segunda linha tem que ficar alinhado com o início da primeira linha. Quando a gente formatou o título do item, nós configuramos o parágrafo para deslocamento, que significa o afastamento da linha em relação ao número. Mas a hora que eu vou reconstruir o índice, botão direito, atualizar campo. A formatação do índice retorna à formatação original e a segunda linha não fica alinhada com a primeira linha. Esse é o problema de você ajustar o índice utilizando os ícones da régua. A segunda forma de resolver esse problema é editando o sumário. É uma forma onde eu tenho um pouco mais de precisão, mas é um pouco mais trabalhosa. Em referências, sumário, personalizar sumário, eu vou modificar esse sumário. E vou modificar cada um dos níveis de tópico, começando pelo nível 3. Lembrando que cancelar, cancelar. O texto deve começar aproximadamente no centímetro 1,25, posição 1,25 ou 1,30. Então, voltando para o sumário, referências, sumário, personalizar sumário, modificando o sumário, o nível 1, modificar,
nós vamos modificar a formatação do parágrafo, colocando um recuo, deslocamento 1,30. Ok? Ok. O sumário nível 2, a mesma coisa. Nós vamos modificar a formatação, formatar, parágrafo, o deslocamento 1,30. E o recuo esquerdo, 0, para começar na linha de margem. Ok, ok. O parágrafo nível 3, nós vamos modificar, formatando o parágrafo com recuo esquerda, ele está recuado 0,85 na esquerda. Nós vamos recuar 0 da linha de margem. Quer dizer, recuo é o afastamento da primeira letra do parágrafo para a linha de margem. E o especial deslocamento, 1,30 também. Então, todos os níveis de tópico do parágrafo vão ter um recuo esquerdo 0 e um especial deslocamento 1,30, que funciona para 3 níveis. Se fosse 4 níveis, esse deslocamento teria que ser maior. Se fosse 5 níveis, teria que ser maior ainda. E isso a gente observa na régua, olhando no título do item, onde começa o texto. Ok, ok, ok e ok. Substituir esse sumário? Sim. Aí, então, desligando o pi, eu tenho o sumário pronto. Da mesma forma, se eu alterar o título do item, acrescentando alguma coisa no título ou modificando o título, o sumário não atualiza automaticamente. Eu tenho que, botão direito, atualizar campo, ele traz o texto que foi acrescentado no título de item. Então, essa é a segunda forma, um pouco mais precisa, né, menos visual, de você ajustar o sumário para o padrão da BNT. Então, quando você personaliza o sumário, ajustando a formatação para a BNT, quando algum título de item ocupa mais de uma linha, a BNT diz a segunda linha fique alinhada com o texto da primeira linha. Você pode fazer isso visualmente utilizando a régua, arrastando o triângulo virado para cima. Ao reconstruir o índice, botão direito, atualizar campo. O índice já vem formatado corretamente, porque ao personalizar o nível, você já determinou que o recuo deslocado fosse 1,3. Então, não acontece os problemas que acontecem quando você ajusta a formatação do sumário pela régua.